E aí, pessoal, tudo bem? Vamos ter uma semifinal franco-alemã na Champions League, né? De um lado, Bayern de Munique e Lyon, do outro lado, Paris Saint-Germain e RB Leipzig. Nenhum time espanhol, nenhum time italiano, nenhum time inglês, só franceses e alemães. Segunda vez na história só que a Alemanha tem dois times na semifinal da Champions, tá? Mesma edição da Champions. A primeira foi quando eles fizeram a final, né, com Borussia Dortmund e Bayern de Munique há uns anos. E primeira vez na história que os franceses conseguem isso. Isso é um sinal de que a Liga Francesa e a Liga Alemã se tornaram as melhores do mundo? Não. É um sinal de que elas agora mostra que elas são tão boas quanto a Premier League ou a Liga Espanhola? Também não. Mas mostra que, na verdade, o cenário do futebol europeu é mais rico do que muita gente imagina. E que um torneio como a Champions League mostra que isso é possível, por ser um torneio mata-mata. Né? Então isso acaba ficando mais claro. E talvez tenha um cenário que hoje até seja melhor do que um tempo atrás, do que talvez no começo da década, quando a gente teve um período de um domínio muito forte de três clubes. Bayern de Munique, Barcelona e Real Madrid, que chegavam em semifinal em quase todos os anos. Teve uma sequência de vários anos em que esses três times estavam presentes em quase todas as semifinais. Né? Só sobrava um e eventualmente um segundo intruso ali. Então, hoje o cenário está até mais rico. Eu considero a Premier League o melhor campeonato do mundo. E por que eu considero? É um critério meu, você pode ter o seu, tá? Então não vem com esse... Eu sei que tem um pessoal que ama a La Liga. Quando eu falei isso num outro vídeo há um tempo atrás ali, teve um pessoal que veio ali a paciência. Eu acho que a Premier League é mais forte, por quê? Porque eu considero que ela, como competição, como produto, ela se vende muito melhor. Ela é melhor, eu considero, porque ela está com mais dinheiro. Então os clubes menores dela estão com condições de poder aquisitivo maior que os clubes pequenos da Espanha, então eles conseguem contratar jogadores melhores. Você vê times pequenos da Inglaterra com jogadores melhores que alguns times pequenos da Espanha. E em geral, apesar das últimas temporadas terem tido domínios muito grandes do Manchester City e ou do Liverpool, em geral a gente vê um cenário em que clubes grandes patinam mais contra clubes pequenos. Né? Na Espanha tem um duopólio entre Barcelona e Real Madrid muito grande, e os times pequenos não têm tanto poder aquisitivo. Agora, como é que eles compensam? E daí quem gosta do campeonato espanhol tem esses argumentos a favor, e é uma questão de critério. Se você prefere, tranquilo, não tem problema nenhum. Os times pequenos da Espanha acabam trabalhando melhor as suas categorias de base do que os times pequenos da Inglaterra, na média. A Espanha tem uma formação de treinadores muito melhor que a Inglaterra. Então, times pequenos às vezes têm técnicos bons que são baratos, não muito conhecidos ali, que não são técnicos que ainda estão crescendo na carreira. Então acabam tendo times bem treinados, coletivamente bem resolvidos ali, com novidades até. Então isso também é um mérito que a Liga Espanhola tem. E por terem dois gigantes muito claros em relação a dinheiro, Barcelona e Real Madrid, esses dois times concentram muita grana, né, no caixa deles, então conseguem contratar jogadores, aqueles jogadores top de linha do mundo. Messi, Cristiano Ronaldo. Né? Eles conseguem ter um glamour que muitas vezes os times ingleses não têm ou não tinham até outro dia. Tanto que o Felipe Coutinho quis sair do Liverpool para ir para o Barcelona, para ir para o Real Madrid, para ir para o Barcelona, porque ele queria ir para um time que ele via como um time maior. Né? Então, sendo que depois que ele saiu, o Liverpool passou a ganhar um monte de coisa com o dinheiro da venda dele, e o Barcelona começou a ter problemas. Então é uma questão de critério de cada um, mas essas duas ligas acho que são mais fortes, são as mais fortes, e acho que isso é uma questão mais clara. Tem gente que gosta do esquema da Bundesliga, mas é porque a Bundesliga tem outros atrativos, né? Uma liga que se trabalha de uma forma bem diferente da liga alemã e da liga espanhola. Agora, os campeonatos nacionais da Europa, sobretudo esses mais importantes, eles têm ficado meio chatos em relação à briga de títulos, né? Vez ou outra acontece alguma surpresa, o Leicester, a Lazio ameaçando a Juventus neste ano. A Atalanta nem tanto, porque quando a Atalanta entrou na briga para ameaçar eventualmente a Juventus, já se sabia que não ia dar tempo de alcançar. A Lazio não, a Lazio deu uma cara que podia brigar, né? Mas quando isso acontece, são casos muito pontuais. A gente vê domínios muito claros ali. A Inglaterra teve um período de domínio muito claro do Manchester United, ou de Manchester United com o Chelsea, depois entrou o Manchester City, o Chelsea sai da brincadeira, daí entra o Liverpool, sai o Manchester United, mas um ou dois times que dominam a liga, né, que mesmo na pontuação do campeonato ficam muito à frente dos outros, que a gente vê com o Barcelona e Real Madrid na Espanha, vez ou outra o Atlético pegando um pouco no pé deles.
a Juventus na Itália e o Bayern de Munique na Alemanha. Então dá uma sensação para muita gente que os outros times são lixo, que os outros times são tudo horroroso, não tem coisa horrorosa, esses outros times só tomam paulada. E não é bem assim. Né? E daí um torneio de mata-mata que cria uma circunstância diferente está mostrando isso. E o Paris Saint-Germain na França, claro, ganha tudo lá na França também. Também nessa sensação de, o resto é tudo porcaria. E daí a gente acaba ofuscando até algumas coisas interessantes que podem estar acontecendo em outros times. Né? Porque um campeonato de mata-mata, ele permite que você, se você tiver um time competitivo que dá jogo, se você consegue dar jogo contra um time poderoso, você pode dar jogo e eventualmente até ganhar. Num cenário de mata-mata que você planejou melhor, você deu sorte um pouco ali, um pouco aqui e consegue eventualmente ganhar. Você vai perder a maioria, mas você consegue eventualmente ganhar. Num torneio de pontos corridos, você até pode dar jogo e conseguir arrancar um pontinho aqui, um pontinho ali do favorito. Mas, ao longo de 38 rodadas, o time mais rico, mais poderoso, vai acabar prevalecendo, como a Juventus prevalece na Itália, o Paris Saint-Germain na França, o Bayern de Munique na Alemanha, Barcelona e Real Madrid na Espanha. Agora, a gente vendo, por exemplo, histórias como a do Ajax e a do Tottenham ano passado, as histórias como a do Lyon e até do RB Leipzig desse ano, ou do Atlético de Madrid eliminando o Liverpool na Champions League desse ano, mostra que e o Lyon eliminando também a Juventus, não só o Manchester City, né? Mostra que esses times que num cenário de pontos corridos, eles ficariam muito para trás. Eles poderiam até ganhar, o Lyon poderia até fazer um super planejamento e ganhar do Manchester City num torneio de pontos corridos, mas ganhar um jogo do Manchester City num torneio de pontos corridos. Mas ao longo do campeonato, o Manchester City vai terminar na frente, porque é mais time. O Lyon vai acabar em algum momento também tropeçando contra um time pequeno que tivesse nesse campeonato, e o Manchester City passaria o trator. Né? Agora, para cenário de mata-mata, mostra que tem mais time competitivo, que não são só aqueles gigantões ali que conseguem jogar. E daí, os times menores de investimento, se conseguirem encaixar, conseguem fazer um torneio legal. E a gente vê com a Ajax e Tottenham no passado. O Liverpool, 2 anos atrás, quando chega naquela final e perde do Real Madrid, foi um pouco visto como um pouco de surpresa na época, porque era um time que estava começando a encaixar o trabalho do Klopp, não era um time com super estrelas, né? Na verdade ele estava criando as suas super estrelas, no caso naquele ano o Salah jogando muito, né? Então era um time visto ali como um pouco de surpresa ali ter chegado daquela forma. Depois a gente viu que na verdade era um trabalho bem consistente, né? Que estava começando a dar frutos finalmente. Né? Mas o começo desse trabalho não era tão glamuroso também como parece agora. Não foi um trabalho também com muito dinheiro, sei lá o que saiu contratando um monte de jogador de uma vez só. Então é uma coisa que foi montada. Então isso, e até o Borussia Dortmund quando chega na final da Champions e perde do Bayern de Munique é um pouco assim também. Então mostra que o cenário europeu tem vários times que dão jogo e que podem brigar ali no torneio de mata-mata. Isso não faz o campeonato francês melhor que o campeonato espanhol, ou o campeonato alemão necessariamente melhor que o campeonato inglês. Mas mostra que times desses países também podem brigar nos cenários adequados. E conseguindo vitórias com alguma frequência, como pode ser que eles acabem conseguindo ali, ainda mais se de repente o Lyon tira o Bayern, ou se o RB Leipzig tirou o Paris Saint-Germain, pode até ir servindo aí de exemplos para a próxima temporada, mais time pensar nisso, entendeu? Como de repente um bom planejamento, tudo. O Lyon foi 7º colocado no francês, mas porque teve um início muito ruim lá com o Silvinho. Depois o time melhorou bastante. Acabou não conseguindo recuperar e a temporada terminou. Talvez o Lyon tivesse tempo de buscar um 3º lugar no campeonato francês, um 4º lugar. A gente acabou não vendo isso. Então fica com uma sensação que o Lyon era muito ruim. E não era. Né? O Lyon era um time que começou muito mal, mas depois se arrumou. E a gente viu agora que é um time que sabe ser competitivo. É um time tecnicamente mais limitado que a Juventus e que o Manchester City, é verdade, mas ele soube fazer uma estratégia, e nisso, no torneio de mata-mata, é capaz de tornar isso possível. E nesse aspecto, a Champions League, se começar a ter mais histórias como essa, ela vai se tornar até mais interessante. Por mais que seja legal ver os gigantões se enfrentando, se confrontando, ter essas histórias também mostra que assim, o futebol no mundo ainda tem espaço para mais gente. Não é esporte só de 5, 6, 7 clubes gigantes do futebol europeu, que outros times ali, em condições específicas, podem chegar e dar uma pontada. As ligas nacionais não permitem isso, mas a Champions League talvez esteja permitindo. E a gente até viu um Ajax, até um país que nem está entre os 5 grandes da Europa. Né? O campeonato holandês talvez seja o 7º, porque acho que nem mais forte que o português ele é. Então, e o Ajax conseguiu uma semifinal, tirando o Juventus e Real Madrid. Né? Então, isso na verdade só mostra como a Champions League pode ser mais rica do que vinha sendo até no tempo atrás. Isso é bom, isso é bom. Tá? E gostou do vídeo da joinha?
não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho, escreve aqui embaixo o que vocês acham. E da próxima vez que vocês forem ver, na próxima temporada, quando vocês forem ver o jogo da Bundesliga, da Ligue 1, do Campeonato Italiano, que o Campeonato Italiano está crescendo muito para o cenário italiano. Ainda não há rivalidade, muito como encarar a Juventus, mas os times lá, está acontecendo coisa legal e a Atalanta mostrou isso, então vale a pena também ficar de olho na Itália, né? Precisava olhar com um pouco mais de carinho, não ficar achando que o futebol europeu é só Espanha e Inglaterra.